Olá, bem-vindos a mais um FieldBuzz Drops. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre 3 possíveis causas que geram ruídos na sua rede FieldBuzz. Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês que deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus colegas, usuários de redes, para que a gente possa ajudar a difundir esse conhecimento e ajudar também a resolver possíveis problemas de instalação dos nossos colegas. Antes de começar, eu gostaria de deixar essa sugestão de livro do meu colega Augusto Pereira. Tá? É um livro excelente para você que está desenvolvendo o projeto, está comissionando o projeto de rede, tá? Seja Foundation FieldBuzz, seja para FieldBuzz PA, tá? Ou mesmo já está com a rede ali em operação, né? Mas quer saber como otimizar a instalação, verificar questões de possíveis falhas, funcionamento. Tudo que a gente fala aqui nesse meu canal tem nesse livro. Tá? Vai te ajudar aí para o dia a dia do seu projeto, para o seu conhecimento. Legal? Então vamos lá. Ruído. O que é ruído? Né? Primeiramente eu quero explicar para vocês a diferença de um sinal convencional, um sinal limpo, um sinal com ruído, né? Para que vocês possam avaliar isso utilizando um osciloscópio, uma ferramenta de diagnóstico. Por mais que as ferramentas muitas vezes já te dão o valor numérico do ruído existente na sua rede, é interessante, eventualmente, você olhar para um gráfico e saber identificar o ruído. Aqui a gente vê dois gráficos, tá? Tirados de um módulo de diagnóstico de rede. Tá? Desse lado direito, onde eu estou apontando aqui com laser, eu tenho um nível de sinal limpo, tá? Sem ruído. E do meu lado esquerdo, eu tenho o sinal com ruído. Tá? Vocês veem a diferença aqui, as interferências, mesmo quando não há comunicação no instrumento, né, o nível de interferência que existe nele é muito alto. Tá? Enquanto aqui, quando não há comunicação, o sinal é limpo, né? O nível de sinal está em zero. Né? Aqui eu coloquei um gráfico mais ilustrativo, né, para a gente ver aqui a diferença do nível de sinal, o nível de ruído, né, dentro do sinal. Né? Então a gente vê que essas pequenas interferências, né, esses pequenos saltos aqui, onde deveria ser algo mais limpo, mais retilíneo, é o famoso ruído. Tá? Esses ruídos podem chegar aí a valores muito altos, tá? Sendo que nível excelente da sua rede é abaixo de 50 milivolts, e nível regular, né, ali na limiar do nível bom, é entre 50 e 100 milivolts. Acima de 100 milivolts, o ruído é muito alto, começa a atrapalhar muito o funcionamento da sua rede. Tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei ruídos que chegam aí a 300 milivolts, 200 milivolts, tá? São valores bastante altos. Então, vamos entender agora o que pode gerar esses ruídos, né? Agora que a gente sabe como o ruído se comporta dentro do meu sinal. Bom, uma das principais causas de ruído, tá? Por incrível que pareça, né? Por mais que esse assunto seja bastante repetitivo, não só para redes, mas para sinais convencionais também, 4 a 20 mA, sinais digitais, né? A interferência por cabos de potência, né? A forma como você trafega o cabo dentro da sua planta. Né? Então, eu coloquei aqui nesse exemplo, esse desenho, as distâncias necessárias entre os bandejamentos de cabo. Né? Então, um cabo de energia aqui na parte inferior, né, deve ter um distanciamento de 300 milímetros para os cabos de comando, né? E 600 milímetros para os cabos de instrumentação, tá? Seja 4 a 20 mA, seja ele o cabo FieldBuzz. Então vejam que existe uma distância aí mínima requerida para que os cabos não sofram interferências de cabos de potência. Tá? Como eu falei, parece trivial, mas é muito comum quando eu vou em algumas plantas ver esse tipo de situação. Redes FieldBuzz que não funcionam bem porque talvez não no projeto, né, alguém trafegou um cabo ali de potência junto ao cabo de rede, né, mas de repente é um eletricista, né, não sabe, enfim, desavisado, pode passar ali o cabeamento junto ao cabeamento de rede, né, que o pessoal da instrumentação às vezes cuida, às vezes são departamentos diferentes, vai saber. Muitas coisas podem acontecer, né? Mas aqui tem algumas imagens, né, de umas instalações adequadas, né? Então veja esse bandejamento aqui, né, fazendo a curva para dentro do prédio, ou mesmo esse outro bandejamento totalmente separado, né, a parte das redes com a parte de potência, né? Aqui na parte de baixo a gente já vê instalações inadequadas, que cabos totalmente misturados, né? Aqui deve ter field bus, deve ter outros tipos de sinais, né? É totalmente misturado aqui o bandejamento. E desse lado aqui, por mais que eu tenha o meu bandejamento com o septo aqui
separando, né, o cabo de potência com o cabo de redes Field Bus, tá? Isso não ajuda em nada. Tá? O divisor de septo é um mero organizador ali de cabos ali dentro do planejamento, né? Mas ele não vai impedir que a interferência eletromagnética não ultrapasse esse divisor, né, e alcance o cabo Field Bus. Tá? Então, esse tipo de instalação também está errado. E uma observação, cruzamento de cabos a 90 graus não causa interferência eletromagnética. O mau aterramento é outro grande inimigo das redes Field Bus. Tá? Por mais que aterramento seja um assunto repetitivo, lidado com diversas áreas, né, da elétrica, ainda assim é um ponto que tem bastante dúvida, né, e gera bastante problema nas instalações. Queima de componentes, elevação de ruído, né, dentro das redes. Então, aterramento é um ponto muito crítico também. Tá? O que eu recomendaria aqui para vocês, né, de forma geral, né, generalizando aqui as instalações, para que você alcance o melhor tipo de instalação com aterramento possível para sua rede Field Bus. Primeiro, dividir aterramento de instrumentação com aterramento geral, tá? Com a malha de aterramento de carcaça, de grandes equipamentos. Por mais que, no final das contas, tudo vá para o mesmo ponto, né? Então a gente vê esse diagrama aqui. Eu tenho o sistema 1, 2 e 3, todos eles aterrados num único ponto, indo para a mesma malha de aterramento. Né? Por mais que no final seja um único ponto, os caminhos são diferentes. Né? Se você fazer um aterramento multiponto, você pode não conseguir garantir a equipotencialidade entre esses pontos. E a interferência, né, o ruído gerado por um motor, por um inversor de frequência, pode afetar a sua rede. Né? Pode atingir os componentes da sua rede Field Bus e causar queima dos sistemas eletrônicos. Tá? Então, aterramento em um único ponto. Tá? Eu vou detalhar isso mais na frente, no próximo slide. Mas, basicamente, é você ter ali no seu painel de controle, né, junto às fontes, né, o acoplador DPPA, por exemplo, um aterramento para instrumentação e um aterramento de massa. Tá? Ambos podem ir para o mesmo terra, né, ou mesmo terra separados, depois equipotencializados, que seja. Mas eles vão caminhar de forma distintas, né, separadas. Tá? As caixas de junção, elas devem sim ser aterradas, né? Então eu coloquei aqui uma imagem demonstrando aqui o aterramento da carcaça, tá? Sendo aterrado na estrutura metálica local. Aqui é a mesma coisa, tá? A carcaça da caixa sendo aterrado na estrutura aqui nos bandejamentos, estrutura local. Né? Porém, esse aterramento de estrutura, né, de massa, ele não deve ser misturado com o aterramento do shield da sua rede. Tá? Senão você vai começar a fazer o aterramento multiponto aí de novo. Tá? E outro cuidado é fazer o isolamento do cabo shield. Tá? O cabo shield ele não deve ser conectado ao seu instrumento, né? Quando o seu instrumento tem a junção da carcaça com o shield, o borne shield. Então você tem que isolar o cabo. Porém, você tem que realmente isolar o cabo. Não é só cortar ele, né, e largar ele lá. Passa uma fita isolante, passa os tubos termoflexíveis, né, para que não aconteça isso daqui. Né? E o shield aqui está em contato com a carcaça aqui desse equipamento, né, gerando interferência. Né? Aqui ainda falando de aterramento, né, como eu disse, aterramento em um único ponto. Né? Então o que significa? No seu painel de controle, você tem aqui os condicionadores de sinal, né? Seja acoplador, as fontes, etc. Ele vai aterrado ali na barra de aterramento de instrumentação, tá? Que é esse terra aqui. Ele vai viajar através do shield do seu cabo até as caixas de derivação. De uma caixa de derivação para outra, né, através do shield também. Tá? E do spool, você também vai conectar o seu cabo shield, né, do borne do spool. Porém, ao chegar no instrumento, você não vai conectar esse shield no seu instrumento. Né? Você vai fazer uma isolação dele. Então a gente vê aqui nas imagens, ó, trazendo aqui do instrumento para uma imagem real, eu tenho aqui nesse conector, eu só estou colocando o positivo e o negativo do fio, né, do cabo Field Bus. Aqui nesse instrumento a mesma coisa, né? Conectei somente o positivo e o negativo. Isolei aqui, ó, talvez não dê para enxergar muito bem, né? Mas o cabo, o shield, ele está cortado e isolado aqui com fita isolante. Do lado externo, você vai aterrar ainda assim, claro, a sua carcaça, né? Até para proteção contra choques. Tá? Porém, essa carcaça aterrada, tá, não está
entrando em contato com o shield. Tá? Então a malha shield aqui da sua rede Field Bus, ela é totalmente isolada, né, do aterramento de carcaça dos equipamentos. Tá? Você só vai encontrar essa malha shield com aterramento de carcaça lá no final da ponta, né? Depois do painel que você aterrou ali na barra de instrumentação, foi para a malha geral, aí ali você vai ter uma junção dos terras. Mas todo o resto do caminho aqui é aterrado num único ponto, que é no painel, e totalmente isolado. O desbalanceamento é outra fonte de problemas, tá? Só que não é uma fonte direta. Né? O desbalanceamento é causado por outras situações, como a ingressão de água, né? Algum dano nos cabos. Tá? E esse desbalanceamento dos seus cabos causa o ruído por fontes de interferências externas. Então vamos imaginar assim, você tem ali sua rede funcionando perfeitamente, o nível de ruído adequado. Tá? É impossível eliminar 100% do ruído. Né? Mas você tem um nível de ruído adequado, vamos por 20 mV. Porém, sua rede começa a desbalancear, por qualquer motivo que for. A partir do momento que ela desbalanceia muito, né, o seu cabo par trançado começa a não conseguir mais equalizar esses ruídos. Né, e os ruídos vão começar a aumentar na sua rede. Então veja que, apesar de você ter um ruído controlado na sua instalação, outra causa, né, outro sintoma, né, outra doença, né, da sua rede, que é o desbalanceamento, acaba afetando o ruído. Né? Então veja que interessante, né, que o ruído não é a causa raiz, né, uma fonte de emissão de ruído não é a causa raiz do seu problema, mas sim o desbalanceamento. Tá? Então, como sua rede funciona com um cabo par trançado, a ideia do par trançado é que você elimine, né? Você tem uma fonte de ruído aqui, injetando a indução eletromagnética no seu cabo. Seu cabo é um par trançado, balanceado, então você consegue eliminar, né, cancelar parte desse ruído, e sua rede funciona bem. Porém, se você desbalancear esse cabo, você vai ter esse ruído, né, afetando muito mais fortemente a sua rede Field Bus. Tá? Então, o desbalanceamento é capaz sim de afetar o ruído da sua rede. Tá? Então, se preocupe também com essa variável. Essa variável vai ser assunto do próximo vídeo do Field Bus Drops, né? E eu espero vocês no próximo vídeo também. Pessoal, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima. Tchau.